É hora do nosso quadro Questão de Ordem. A chegada do novo coronavírus ao Brasil está mudando a rotina em escritórios, fábricas e outros ambientes de trabalho, já que o vírus é transmissível de pessoa para pessoa. Uma das principais medidas de contenção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para casos suspeitos ou pacientes com confirmação, mas sem sintomas graves, é a quarentena doméstica de no mínimo 14 dias. Assim é possível que, como em outros países, o Brasil chegue ao cenário em que pessoas precisem abandonar o trabalho e outras atribuições durante esse período. No Questão de Ordem de hoje, nós vamos falar sobre o assunto e outros aspectos que envolvem questões trabalhistas e esse momento de adaptações. O Eduardo Erecer está ao vivo, inclusive, como especialista no assunto. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente lembra, né, que ontem, quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, eles anunciaram ontem a criação, preocupados justamente com essa situação, eles anunciaram a criação do Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e de Controle para resolver conflitos judiciais envolvendo aí o combate ao novo coronavírus. O anúncio foi feito durante uma solenidade no Palácio do Planalto, onde um projeto de lei foi estabelecendo a medida aí, justamente foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, pensando nessas questões trabalhistas. Eu vou conversar agora com a Anny Lamara, que é membro da Comissão de Direito Trabalhista aqui da OAB Maranhão, para falar sobre esse assunto e outros também. Anny, a importância dessa assinatura dessa medida é porque na lei trabalhista não há nada específico sobre essas influências, essas medidas trabalhistas envolvendo a questão de pandemia, que é o que a gente vive agora. Então é preciso que sejam tomadas algumas medidas justamente para tentar minimizar os impactos nessa relação trabalhista, não é isso? Exatamente. Como a gente ainda não existe uma legislação própria dentro da nossa legislação que estabeleça limites para a pandemia entre a relação de emprego, para que não haja uma demissão em massa, justamente existe a necessidade dessa aprovação desse projeto de lei que foi anunciado ontem, que vai proteger não só o empregado, mas também o empregador. Tem alguma lei que determina essa questão de pandemia? Não existe, né? Ainda não existe. Nós temos apenas uma lei de fevereiro desse ano que estabelece apenas medidas sanitárias para a proteção do cidadão. Mas ainda não temos nenhuma lei que protege, que legisle exatamente sobre o empregado e o empregador. Isso é para quem trabalha especificamente de carteira assinada, né? Exatamente, porque o trabalhador avulso ou o trabalhador autônomo, ele não tem uma proteção exata. Nessa medida provisória que está para ser aprovada, existe uma alternativa onde o presidente vai distribuir uma renda de R$200 por 3 meses, mas ainda é só uma medida provisória, não foi nada aprovado. Essa injeção de R$200, justamente para esses profissionais autônomos, seria importante pensando nisso, né? Exatamente, porque seria exatamente para o profissional autônomo que no momento de pandemia não vai poder sair para trabalhar, porque ele precisa sair para trabalhar, não tem algo que o proteja e desde que ele também não tenha nenhum tipo de benefício social. Até porque isso tem que ser visto, tem que ser comprovado que o profissional é autônomo. Essa medida provisória, ela deve ser assinada agora, pelo que você tem acompanhando, a previsão é que seja só no final do mês. Isso pode interferir ou já deveria ser emergencial? Assim, eu acredito que deveria ser emergencial, mas a previsão é que ela seja assinada antes do dia 31, estourando o dia 31 de março, que é quando acabam nossas medidas provisórias de sanitarismo. Nesse período de pandemia, preocupação, enfim, quais são as obrigações que os empresários, os empregadores têm em relação aos funcionários? A obrigação do empregador, principalmente, é promover uma medida sanitária, oferecendo meios de proteção ao empregado. Se o empregado ele possui um contato maior com o público, desde que forneça álcool gel, água e sabão, medidas que venham a proteger o próprio empregado, já que até mesmo uma redução da carga horária. Em relação a essa questão de grupo de risco, os empregadores também têm que estar atentos em relação a isso? Sim, se for empregados de grupo de risco, eles têm que estar atentos, onde o empregado ele tem de oferecer um atestado médico, de preferência do médico da própria empresa, onde ele vai entrar em contato com o seu empregador, mostrar o atestado médico e ele vai pegar uma licença durante esses 15 dias, que é como se fosse um afastamento por doença. Em relação a essa questão do atestado médico, tem que ser um médico da empresa, um médico do trabalho, ou pode ser um médico do SUS? Como é que funciona? De preferência que seja médico da própria empresa, o médico do trabalho, porque a gente vê que os médicos do SUS eles estão voltados apenas para o atendimento da pandemia. Então ele entra em contato com o seu empregador, vá até o médico do trabalho, para que não haja um enchimento muito maior do SUS em busca desses atestados médicos. Pois é, já é uma demanda muito grande, você falou bem, Anny. Em relação a essa questão da distribuição do atestado médico em casos de pacientes crônicos,
pacientes realmente, pessoas que necessitam, no caso, trabalhadores que necessitam desse tipo de liberação, desse tipo de afastamento. Pode acontecer quando eles voltarem algum tipo de problema, eles vão estar completamente respaldados? Não, quando o paciente apresenta o atestado médico, ele já vai estar completamente respaldado, porque ele vai estar respondendo como se fosse um atestado médico, ele vai estar já coberto pela legislação, onde esses primeiros 15 dias vão ser cobertos pelo empregador e depois ele vai ser encaminhado ao INSS ou, se a medida ser provisória, ele já vai estar resguardado. A pessoa pode se recusar a trabalhar numa situação como... claro, a gente pede que, inclusive, não haja pânico entre as pessoas, não haja essa correria, mas há a possibilidade da pessoa simplesmente dizer, por preocupação e precaução, não vou trabalhar? Não, é melhor que o empregado ele não se recuse a ir trabalhar, mas que ele entre em contato com o seu empregador, porque eles, aqui na nossa cidade, principalmente, eles têm sido bastante flexíveis e haja esse acordo entre empregado e empregador, para que ele não venha a ser demitido e sofrer uma justa causa. Que tipo de problema pode surgir? Só a justa causa ou pode surgir outros problemas se o empregador se rejeitar a trabalhar? No momento que o empregado se rejeita a trabalhar, ele vai ser demitido por justa causa, onde ele vai ser implicado uma desídia ou uma falta de compromisso com o próprio empregado, com o próprio empregador. Então, é de preferência que ele entre em contato, ofereça um atestado médico, converse com o seu empregador para que assim ele possa deixar de esses dias ou até mesmo passe a trabalhar em home office, passe a executar suas tarefas de casa, não prejudicando o empregador. Porque existem esses dois pontos de vista. O empregado ele está assustado e o empregador vai sofrer prejuízo. O prejuízo é para a sociedade em geral. Anny, só para encerrar, as pessoas que têm filho podem se recusar a trabalhar, como é que deve proceder? Qual dica que você dá? E não tem com quem deixar, qual dica que você dá em relação a isso? Ele tem de entrar em contato com o seu empregador e expor a situação para que não haja uma demissão por justa causa. No momento em que ele converse com o seu empregador e passe até mesmo uma situação de home office, em muitas situações, uma redução de carga horária, para que essas crianças não fiquem expostas, acredito eu que o empregador vai ser bastante flexível e vai resolver a situação. Ok, obrigado pelas orientações. Anny Lamar, aqui, membro da Comissão de Direito Trabalhista aqui da OAB. Informações importantes, né, Adalberto? Envolvendo ainda a questão do coronavírus, a gente volta com você no estúdio. Obrigado, Eduardo, a você, a nossa entrevistada também, a OAB, que sempre nos atende também em relação a essas solicitações. Obrigado, Eduardo.